Olá, como vão? Tudo certinho? Bem, hoje é a nossa última aula de provocações e o tema é teste de hipóteses. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria ver com vocês é se vocês têm de forma clara o que é uma hipótese. Uma hipótese é uma formulação que faz parte do método científico. Aqui no curso de pós-graduação em computação aplicada, CAP, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vocês têm uma disciplina que é metodologia científica. Uma disciplina muito legal. Alguns de vocês devem estar cursando em paralelo a essa disciplina. Então, eu peço que vocês leiam sobre o que é uma hipótese e nós vamos discutir sobre isso na aula, tá bom? Essa é a primeira parte. Acho que é importante vocês pausarem o vídeo, darem uma olhada no que é isso e depois retornarem, beleza? Vamos lá. Agora vamos pensar na seguinte relação. A gente tem população como um conjunto universo com tudo que a gente pode ter, e a gente tem uma amostra, que é um pedaço da população, um subconjunto desse universo, e é o subconjunto no qual a gente vai trabalhar. Então, lembram lá na primeira aula que eu pedi para vocês gerarem um conjunto de números e calcular uma média? Ok. Uma hora eu comentei, tá, mas se você não conseguir realmente acessar todos os elementos para calcular essa média, se você fosse calcular a média em subconjuntos, qual era o impacto que isso teria na sua análise? Ali eu já estava plantando as sementes para essa discussão da agora. Então vamos pensar o seguinte: a gente tem um conjunto de população, como por exemplo P indivíduos, P elementos, e a gente quer combinar a gente quer combinar S elementos, a gente quer tirar um subconjunto de S elementos desse conjunto de P elementos. Então, de quantas formas a gente pode combinar P elementos em conjuntos de S elementos, tá? E a ordem dos elementos nessa combinação não importa, basta que eles estejam no conjunto. Isso é um problema combinatorial, peço para vocês darem uma olhada em arranjo, permutações e combinações, vejam qual é a modelagem mais apropriada e resolvam esse problema. Vocês vão ver que esse número de combinações ele pode crescer muito rápido quando você aumenta o número de elementos em pi. Então, ok. Então a ideia é pegar, a ideia é simular, né? Vamos, a gente é bem mão na massa. Vamos esquecer um pouquinho de teoria por enquanto. Vamos calcular o troço. Gera P elementos, P números inteiros aleatoriamente, a gente já viu como gera. Escolhe, faz um sort, alguma coisa assim, para coletar uns elementos nesse conjuntão, e aí tem um subconjunto, e faz isso um determinado número de vezes. Pode fazer, por exemplo, a gente já usou P e já usou S, faz N. Faz N vezes, tá? N vezes que você vai tirar um subconjunto desse conjunto. Quando vocês tirarem um subconjunto, calcula a média ali, calcula o desvio padrão também. E aí depois visualiza o histograma da média. Porque agora, cada vez nzinho que vocês fizerem dentro desses nzão de oportunidades, vocês vão ter um valor de média e de desvio padrão. Visualizem o que está acontecendo. Podem até usar o boxplot para visualizar. Vocês verem o mínimo, o máximo, além da média, tá bom? Para fazer essa simulação, você tem que tomar decisões. São esses parâmetros que eu fui falando, do P, do S, do N. Então, eu quero que vocês mostrem isso, porque, no fundo, isso é a parte de modelagem, como vocês vão modelar o seu problema. Sugiro que pensem individualmente primeiro, depois é extremamente saudável conversar com os colegas, entender o que está acontecendo, tira as dúvidas comigo, mas pausa novamente o vídeo aqui, faz e depois retoma, ok? Tá.
Agora vamos fazer o seguinte. Esse aqui é um exemplo clássico de problema na área de teste de hipótese. Eu vou ler esse problema, vou pedir para que vocês pensem como resolvê-lo, mas vocês ainda não têm ferramental para isso. A gente vai resolver esse exercício juntos em sala. Mas eu quero que vocês, antes da aula, pensem como seria. Uma amostra, então já usei a palavra amostra, que é o sample, né, que eu usei anteriormente. Eu coloquei aqui em português para ficar bem claro o que é. E eu tirei esse exercício de um site do professor Aníbal, que eu acho muito, muito bom. Eu realmente baseio as minhas aulas nas aulas dele. Tá aqui o link. Vamos lá. Uma amostra de 25 adultos do sexo masculino em uma cidade mostrou que o nível de colesterol tem média 186 e desvio padrão 12. Então, existe a população inteira. Claro que não dá para medir o colesterol de todo mundo. Não vou usar a palavra claro, né? Mas assim, é razoável pensar que não dá. Então você pega uma amostra. A amostra foi de 25 adultos do sexo masculino, na população inteira. Por menor que seja a cidade, é uma amostra bem pequena. Então temos um desvio padrão amostral e uma média amostral. Considerando que nessa cidade o nível de colesterol da população de adultos do sexo masculino segue uma normal, tem uma hipótese forte aqui. Vamos lá. Obter o intervalo de confiança de 95% para a média. Eu espero que vocês tenham feito realmente o exercício anterior antes de ouvirem essa parte, porque o que é que está por trás disso? Tá bom, filhinho, depois eu vou. Não vou editar isso não, vamos em frente. O que acontece? Vocês têm diferentes médias quando tomam diferentes amostras em uma mesma população. Qual é a distribuição dessas diferentes médias? Então aqui a gente vai supor que o nível de colesterol, não é exatamente a média dele, mas né, a gente discute isso na aula, que o nível de colesterol da população segue uma normal. Então a gente vai estar mostrando elementos que são distribuídos conforme uma normal. Obter um intervalo de confiança de 95% para a média. Então eu quero pegar a média, mas eu não quero só um valor. Eu quero um intervalo, quero um valor um pouquinho menor do que a média, um valor um pouquinho maior do que a média, e dentro desse intervalo que contém a minha média, eu quero um intervalo de confiança de 95%. Vamos discutir o que é isso no exemplo. Mas pensem aqui, porque no fundo, dá para a gente simular esse problema, com o que a gente já tem. Beleza? Vamos em frente. Try it. Bem, vocês já fizeram, agora a gente volta. Um comentário. No último vídeo de provocações eu pedi realmente vários exercícios. Dessa vez eu vou pedir menos. No fundo tem esse de simular, pegar subconjuntos em um conjunto e tentar resolver esse problema do colesterol. E só, tá? Ufa! Vão ser só esses. Porque realmente o nível dos exercícios agora está um pouco mais avançado. Eu quero plantar sementes, várias sementes aqui com vocês, mas a gente vai colher na aula, ao vivo. Vamos lá. Imagina uma situação. Isso aqui eu vou discutir com vocês depois, mas eu quero já ir, novamente, plantando sementes. Imagina que você tem uma distribuição. Essa distribuição ela é semelhante a uma normal de média 0 e desvio padrão 1. Então é uma normal padrão que a gente fala. Tá? Eu tenho aqui a média 0. Eu vou criar uma região aqui, que vai ser uma região ligada a um parâmetro alfa, que é 1 menos alfa. E eu vou ter... Bem, se eu tenho 1 menos alfa, eu tenho que ter alfa fora dessa região. Essa parte de fora eu vou dividir em 2 para ser simétrico. Eu tenho um alfa sobre 2 aqui e um alfa sobre 2 aqui. Reparem que existe aqui um z crítico. Esse valor crítico é o valor que perto do zero, dentro desse raio z, eu ainda estou na minha área cinza, que vai acontecer alguma coisa. E fora eu estou na área branca. O que é essa coisa? Essa coisa é não rejeitar H0. Então a gente vai criar as hipóteses. A gente
vai criar uma hipótese nula, uma hipótese de null, né, o padrão. Acho que eu tenho uma piadinha sobre isso no slide próximo. Mas, enfim, a gente tem uma hipótese nula que chama de H0. E tem uma hipótese alternativa que a gente vai chamar de H1 depois, mas por enquanto vai ser apenas rejeitar H0. Então eu posso não rejeitar H0 ou eu posso rejeitar H0. No fundo, gente, é sempre isso. Ou eu rejeito, ou eu tenho evidências estatísticas suficientes para rejeitar ou para não rejeitar. Acho que eu falei tudo que eu deveria falar sobre esse slide. Ok, vamos lá. Aqui a piadinha. Então o cara pergunta aqui a dona moça se ela quer se casar com ele. E ela responde que ela rejeita a hipótese nula. Se vocês não estudaram estatística, né, e você é o seu moço pedindo aqui a dona moça, mas a gente tem duas alunas no curso, né? Pode ser ao contrário também, tá? A dona moça aqui disse que eu rejeito a hipótese nula. Se você não estudou estatística e você é o cara que está propondo, você ficaria triste, talvez, né? Ela rejeitou. Mas peraí, a hipótese nula é exatamente não haver mudança. Então, rejeitar o status quo, né, o que está acontecendo ali, então, rejeitar o status quo quer dizer que não vai haver mudança. Quer dizer que é rejeitar o não haver mudança. Ou seja, ela quer se casar, né? Então, yes, o rejeitar significa sim, porque a hipótese nula significa não haver mudança. Bem, não sei se vocês acharam, eu achei muito engraçado isso aqui. Não sei se vocês acharam graça ainda, mas quando vocês estudarem um pouco mais, podem achar ou não. Vamos lá. Erros do tipo 1 e erros do tipo 2. Vou falar sobre isso na aula também. Isso é muito importante para quem vai seguir na área de IA. Então, a gente tem o erro tipo 1, do tipo falso positivo, como aqui o médico diz para o cidadão que ele está grávido. Formalmente, vamos colocar assim, o homem não pode ficar grávido, então isso é um falso positivo. E há um erro do tipo 2, que é o falso negativo, que é quando aqui a dona moça, que não é de Taubaté, está com a barriga bem grande, grávida, e a dona médica que disse que não, você não está grávida. Tá. Vamos discutir esses erros. Peço para vocês pensarem, falei certo, né? Qual a relação disso com o que a gente viu anteriormente? Calcular uma média, calcular um intervalo. O que tem de certo ou errado nisso? Bem, aqui é só uma tabelinha de o que é verdadeiro, quando você está falando que alguma coisa é verdade, ou quando não, e você tem os erros aqui, erros do tipo 1 e erros do tipo 2. Tem um tal de alfa e um tal de beta, que a gente vai discutir bonitinho na aula. Não adianta eu antecipar muito aqui. Eu estou colocando esses slides para, se vocês já viram alguma coisa, querem já chegar na aula afiados, podem ir em frente. Na aula eu falei sobre o material do professor Aníbal, e aqui eu agradeço também ao professor Camilo Renó, do SERI, do INPE, que é o professor de estatística para uma disciplina lá do SERI. Foi muito gentil, conversei com ele sobre a disciplina, ele deu várias dicas. E pronto, esse é o nosso último slide aqui de sementes para que possamos discutir na aula. Existe uma coisa chamada significância estatística, que está ligada a um valor, a um número, a uma grandeza, que você já deve ter ouvido, que é o p-valor. Tá? Vamos discutir também o que é o p-valor. Tá? Então é isso. No fundo, são só dois exercícios, mas dois exercícios que o primeiro exige uma modelagem e o segundo exige
uma tentativa de resolver com as ferramentas que vocês têm. Vocês ainda não têm as ferramentas teóricas para isso, e dessa vez eu nem vou pedir para que vocês estudem em paralelo, a gente vai discutir na aula, mas vocês têm ferramentas de simulação, que dá para encarar. E como exercício opcional, vocês podem trazer um problema de vocês, prático, ou da pesquisa, muito melhor, ou do interesse mesmo de vocês, se vocês ainda não têm claramente qual é o objeto de pesquisa. E a gente pode usar essas ideias de teste de hipótese nesse processo. By the way, na aula do dia, eu não vou falar o dia para não falar errado, mas na aula de exercício, de resolução de exercícios sobre essas provocações, eu vou começar a aula, mas depois eu vou pedir para alguns alunos meus, aqui do INPE, mostrarem trabalhos deles, tá? Como na prática a gente pode usar essas ideias de teste T, de teste de hipótese, e de bootstrapping, que é um jeito computacionalmente alternativo de fazer teste de hipótese. Tá? E vamos falar também sobre modelos de inteligência artificial, a parte estocástica desses modelos, como que a análise de distribuições e amostras é importante nesse contexto. E é isso. Se tiverem dúvidas, por favor, tentem resolver sozinhas primeiro. Essa parte é importante. Depois, conversem com os colegas. Depois, conversem comigo. Podem me mandar e-mail, podem entrar em contato no WhatsApp, no próprio Skype. O conteúdo dessa aula acho que é o mais pesado de todos. Mas sobreviveremos, ok? Grande abraço.